Glória a Deus. Então, a verdadeira fonte de amor. Praticamente aqui são dois aspectos que eu quero lidar com vocês. Em Efésios 2, capítulo 10, tem esse texto que eu gostaria de ler com vocês. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Porque somos a criação de Deus. Deus criou você, Deus planejou você. O amor dele foi embutido dentro de você. Nós temos muitas necessidades de aceitação. É muito comum a gente, até com coisas mais assim corriqueiras, se você faz uma comida, você espera que ela... E aí, gostou do bolo? Gostou do macarrão que eu fiz? E o molho, como é que ficou? Meu pai gostava muito de fazer molho, né? Ele comprava tomate, né? O tomate raiz lá na feira, comprava na feira, fervia o tomate, tirava a pele, papapá. E aí, minha mãe tinha feito tudo, se descabelava tudo, ele só tinha comprado o tomate. Na hora de comer, a gente dava a primeira garfada e ele falava, que molho, hein? Eu escolhi os tomates um por um, e falava o preço também. Estava caro, hein? Paguei R$7 o quilo, sei lá, na época, né? R$7 o quilo, mas olha que molho. Minha mãe tinha feito tudo, mas ele gostava ele ficava olhando, ele queria uma aprovação. E parece que o nosso sensor de aceitação e de amor parece que está muito delegado às pessoas. E aqui a palavra de Deus já está começando a dizer assim que, ó, Deus é o nosso Criador, Ele que nos fez, Ele verdadeiramente nos ama, Ele te conhece. Ele produziu você, Ele conhece as suas emoções, Ele conhece a sua linha do tempo. A palavra de Deus diz em Salmo 139 que Ele nos conhece no ventre da nossa mãe, quando a gente ainda não tinha nem forma. Eu costumo dizer, já falei aqui, você era uma gosma, mano. Eu também. Você era lá um negócio, não tinha nem forma, e vai fazendo forma. Deus planejou você. Você não é obra de um acaso. Você não é uma reação química, sabe? Deus tem algo especial realmente na sua vida. Nesse mesmo texto, em Efésios 2, no versículo 11 ao 19, vemos o seguinte: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios. Ou seja, quem não era judeu, não era o povo de Deus, era considerado gentio. Por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso não é pouca coisa, não. Você está acompanhando o movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos? O novo presidente diz assim: mexicanos, fiquem no México. Estrangeiros, fiquem lá onde vocês estão. Antes de recebermos Jesus, nós éramos forasteiros, não éramos considerados filhos de Deus.
mas em Cristo Jesus nós pertencemos à família de Deus. Você é cidadão do céu aqui na terra. Você tem um visto permanente, né? A não ser que você perca esse visto, a não ser que você negligencie tudo aquilo que volte para as práticas do pecado, mas você tem um passaporte para ir para o céu, através do sangue de Jesus, da remissão do sangue de Jesus. Então eu quero dizer uma frase muito pequena para você. Vou colocar um ponto no final. Deus te ama, ponto. Acabou. Deus te ama e ponto. Você pode dizer para você, Deus me ama e ponto. Põe um pontinho. Não deixa vírgula, não deixa ponto e vírgula, não deixa dois pontos, não deixa que nada roube isso de você. Deus te ama e ponto. 1 João, capítulo 3, versículo 1, fala que o Senhor também, Ele nos fez filhos. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. De que tamanho que é esse amor que Deus tem? Grande. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. De fato somos filhos de Deus, porque temos o recebido Ele como filho legítimo de Deus. A palavra de Deus diz que a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Deixa eu ver. Ok, glória a Deus. Você tem convicção disso? Tem certeza disso? Então nós precisamos alinhar as nossas emoções segundo esta palavra. Quem já foi numa galeria de arte aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá bom. Na galeria de arte, não é muito comum. Eu nunca fui numa galeria de arte, que eu me lembro, assim. Já vi algumas exposições separadamente, mas nunca fui a uma galeria de arte, a uma amostra de arte, onde você entra naqueles salões que não tem nada e tem aqueles quadros que você fica olhando para o quadro e fica assim. Aí vem aquele pessoal, né, mais fino, com aquelas bolsas Vuitton, não sei das quantas, né? As pessoas, que lindo. E você, não quer dizer nada. A pessoa que fez a arte, ela tem toda aquela expressão que ela colocou naquela arte, ela tem uma explicação daquilo. Quem não criou a arte, olha para aquilo e fala assim, e aí ele vai ver o preço. Tem aquele, às vezes tem uma plaquinha lá, bem pequenininha, você vai ver o preço e fala assim, 500 mil reais para um negócio que eu nem sei o que é. Se tivesse uma paisagem ainda, né? Uma casinha com um coqueirinho, com uns passarinhos assim, ainda eu comprava, né? Se fosse uns 50, mas 500 mil reais para um negócio que nem sei o que é. Será que está do lado certo o quadro? A gente não vê valor, porque não entendemos da obra, não entendemos daquilo que é. Você quer ver uma coisa? Você já ouviu falar uma artista brasileira, uma artista de pintura, Tarcísia do Amaral? Quem já ouviu falar? O pessoal da arte que levantou a mão aí, cadê eles? Agora ninguém levanta a mão, né? Produção, põe na tela para mim. Essa daqui é uma de umas obras mais famosas da Tarsila. O que você pode ver nesse quadro aqui? Pé grandão, olha a crítica, entendeu? Pé grande, né? Tem um cacto ali, né? Como é uma obra brasileira, né? O sol grande parece ser o Nordeste. Mas esse cara não parece ser nordestino, a cabeça dele é pequena, tá vendo? Perdão, desculpa aí.
Minha esposa é pernambucana, então eu estou de boa, tá? Eu amo todo mundo lá de cima. O pessoal da América do Norte, ó. Mas uma característica desse quadro aqui é que ele tem as cores da bandeira brasileira, porque ela é uma artista brasileira. E aí, imagina o valor dessa obra. Eu nem sei se ela está... Não foi até o fundo, saber se ela está em propriedade particular ou ela ainda pertence a algum museu e está com a artista. Mas é uma obra famosíssima. E se está com ela ou está com alguém, algum colecionador, deve valer uma bala, uma grana. Né? E alguém fala assim, oxe, minha filha desenha melhor do que isso, pelo menos a cabeça vai ser igual ao tamanho do pé. A palavra de Deus, tudo que a gente leu até agora, diz que Deus é o seu Criador, que Ele fez você, Ele conquistou você, você estava longe de Deus, e Ele te trouxe para perto de Deus, Ele fez você ser filho de Deus, Ele fez você pertencer à família de Deus. Então, você é uma obra-prima de Deus. As pessoas, quando olham para você, muito provavelmente vão fazer como a gente fez com o quadro. Mas que pé desproporcional. Né? E vão até falar com muita propriedade, mas que cabecinha de pombo. Olha, que cabeça essa pessoa tem, que cabeça. Né? Uns vão falar assim, pô, mas trouxe nudes aqui para a igreja. Gente, aquele é o contorno da pessoa, tá? Não é que ele está sem roupa, aquele é só o contorno da pessoa. Então, as pessoas, ao olharem você, como elas não criaram, não fizeram parte daquilo, elas olham e elas te julgam, ou te admiram, ou te contemplam, baseado nos critérios que ela tem. E aí a gente fica como? Falaram que a minha cabecinha é pequena, que eu tenho cabeça de pombo. E que o meu pé... Gente, pensa num pé lindo. Eu já venci tudo isso. É o meu pé é maravilhoso. Mas, glória a Deus, estou feliz com o meu pé. Então, você tem que saber que Deus fez você. E aí eu estou falando não só de estrutura física, mas caráter, perfil de caráter, vamos dizer assim. Caráter pode ser moldado, personalidade, formas, jeito. Deus fez você. Então você tem que tomar cuidado com a fonte do amor. Lembra o título da nossa mensagem? Verdadeira fonte do amor. E a gente, então, baseia-se toda a nossa vida na opinião dos outros, como os outros nos veem. Já pensou se um quadro desses tivesse alma, tivesse sentimento? Às 8h, fechou o museu, todo mundo está indo embora, os guardas estão indo embora, e o quadro estaria chorando. Só uma pessoa falou que eu sou, que lindo, que obra-prima. Todo mundo falou que eu sou esquisito. Que ele nunca pagaria esse preço para mim, que eu não tenho valor. Imagina se o quadro pudesse falar, se tivesse expressão. Só que nós temos. E aí, quando a gente coloca o foco das nossas emoções no lugar errado, a gente sofre muito. A grande problemática é a expectativa que nós depositamos nas pessoas que nos aceitem e nos amem. Principalmente as pessoas mais significativas para nós. Sejam amigos, sejam parentes, pessoas que moram conosco, pessoas que você se dedica a tudo e, de repente, em algum momento está tudo certinho, você acha que você é muito querido, muito amado, daqui a pouco você recebe uma informação
Ou você vê uma atitude e aquilo desmonora tudo. Você, então, cai na realidade de que as pessoas não enxergam a obra-prima que você é como o Pai é, como o Pai te vê. O pai verdadeiro, ele enxerga as qualidades no filho. Ele tem paciência. Às vezes ele fica bravo, dá bronca, tal, mas ele não manda o filho embora. Salvo, né, as exceções, mas o que é normal, o que é padrão, o pai, ele tem expectativa no filho, ele sabe como ele foi gerado, ele sabe o que ele passou, ele sabe como ele foi constituído, ele aprendeu a amar o filho dele do jeito que é. Quem não é pai não tem essa mesma percepção. Então, o problema não está nas pessoas, o problema está na nossa expectativa que depositamos nas pessoas. As pessoas nunca vão ver você, desculpa afirmar assim com tanta veemência, mas as pessoas nunca vão ver você como o Pai verdadeiro te vê. Porque Deus te ama incondicionalmente, Ele conhece o teu começo, o teu meio, o teu fim, como você foi gerado, e conhece seus pontos fortes, seus pontos negativos. Ele te ama. Isso não quer dizer que Ele aprova tudo que você faz. Diferente. Deus não é conivente com o seu pecado, com as coisas erradas que você faz, com o seu comportamento errado, com as suas escolhas erradas. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que Deus te ama incondicionalmente. É bem diferente. Então, quando a gente deposita toda a nossa expectativa nas pessoas, o que a gente está, qual o risco que nós corremos? Frustração, decepção e até mágoa. Às vezes aquela pessoa é tão querida, tão amada, que a gente às vezes fala que está tudo bem, porque não quer magoar, mas a semente já ficou lá. E a palavra de Deus diz que quando essa semente da mágoa, ela fica lá, a gente permite que fica lá, ela começa a criar raízes, e aí passa por um segundo estágio. Falando de estágio, segunda fase, eu estou muito feliz com o anúncio 1 e 2, que eu vou poder finalmente ir no acampamento dos jovens. A primeira fase é a partir dos 13 anos. Uhul, estou dentro. E a segunda a partir de 15. Uhul, estou dentro. Vou fazer a minha inscrição hoje mesmo, antes que eles mudem de ideia. Check. Então, o que você colhe, o risco que você tem de colher é frustração. E o que fica aqui dentro, a mágoa, a segunda fase é raiz de amargura. E aquilo vai embotando o seu coração, vai embotando o seu coração. E além de você começar a ter restrições com aquela pessoa, você se sente rejeitado. E você começa a não confiar mais nas outras pessoas. Daqui a pouco ninguém me ama, ninguém me aceita. E você esquece que a sua verdadeira fonte de amor é o Senhor. Deus me ama, ponto. Está acompanhando? Os maiores traumas, então, estão nessas coisas, nessas atitudes. Eventos que marcam, às vezes é o seu aniversário, às vezes é uma festa, é um evento de final de ano. N situações, onde as pessoas que você mais tinha uma expectativa lá alta, te frustram, te decepcionam e te magoam. E aí você começa a reagir e se sentir conforme aquilo. Você não consegue filtrar, você não consegue separar aquilo. E aquilo que Deus fez tudo por você, parece que cai por terra. Você lembra da parábola do filho pródigo? E a parábola, ela não é uma história verdadeira que aconteceu, mas é uma figura ilustrativa que Jesus usava muito para contextualizar, para trazer uma mensagem para que as pessoas pudessem entender de fato, fazer uma correlação com aquelas pessoas. E a história do filho pródigo diz que um pai, ele tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? Muito bem. O pai tinha 2 filhos.
E um deles, o mais novo, falou o seguinte: olha, eu não vou ficar aqui nessa terra do ninguém, trabalhando aqui, não tendo perspectiva nenhuma novidade, nenhuma tecnologia. Eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer as coisas boas que existem. Como eu não tenho dinheiro, eu trabalho aqui para a família, para a nossa propriedade. Um dia o senhor vai morrer. Quer saber? Eu quero antecipação da minha herança. Só vai deixar a herança para nós dois. Eu quero a minha parte. Porque eu vou viver a minha vida, eu vou descobrir o mundo, eu vou descobrir as coisas. E o pai, então, pesaroso, falou: poxa vida, eu amei o meu filho, dei tudo do melhor, construí tudo isso. E ele, em vez de ele querer ficar perto de mim, ele quer ficar longe de mim. Mas mesmo assim ele falou: olha, está aqui, filho. E deu tudo para o filho. O filho foi, gastou tudo, curtiu, foi para balada, foi para rolê, comprou tênis caro, sandália cara. Pá, fez tudo, né? Comprou roupas de marca, gastou tudo. E daqui a pouco ele volta para casa, no caminho, sem nada, sem roupa, fedido, sem o chinelo barato que ele foi, sem o chinelo caro também, que tudo perdeu tudo. Em Lucas 15, versículo 20, a gente vai ver qual é a atitude do pai. Lembra que eu falei? O pai verdadeiro ama a obra que ele fez, o filho que é. Quem não é pai não tem o mesmo amor. De novo, não coloque a sua expectativa nas pessoas, porque elas vão gostar de você, vão te apreciar, mas é sazonal, ela flutua. Qualquer coisinha que você faz, pluft. O amor de Deus não, o amor de Deus é incondicional. Vamos ver Lucas 15, 20. A seguir, levantou-se, aí está falando do filho pródigo. O filho, a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Cheio de compaixão. Na outra versão, fala, ele se compadeceu. Cheio de compaixão. No hebraico, essa palavra compadecer ou compaixão, rachamim, que fala das entranhas, vísceras. Então é um sentimento profundo de empatia, compaixão, piedade, misericórdia. Nessa história, quando Jesus estava falando, ele estava dizendo assim: olha, aquele pai nas suas entranhas, verdadeiramente ele teve compaixão, ele não ficou esperando o filho chegar para falar assim: bonito, né? Eu sabia que você ia voltar. Volta o cão arrependido para casa. Eu falei para você. O texto não mostra isso. O texto fala que de longe ele viu. Talvez ele estivesse todos os dias ali na expectativa que ele ia corresponder o amor que o pai tinha por ele. E ele de longe olha, fala: não, está muito barbudo, muito fedido, muito desfigurado para ser meu filho. Daqui a pouco ele olha e fala assim: é meu filho. E então ele vai ao encontro do filho, cheio de compaixão, nas suas entranhas, cheios. E ele beija, ele abraça e ele expressa o amor dele. Deus me ama, ponto. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, lá no Velho Testamento vai falar de um pequeno amor que Deus tem para nós. O pessoal do louvor quiser vir subir, pode subir. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Sabe o que quer dizer inesgotáveis? Que não se acaba.
tipo refil. Mais. Tem gente que vai nesses lugares que tem refil, mano, dá um preju, o cara põe as duas mãos na cabeça. O cara fica... As misericórdias do Senhor sobre a sua vida são inesgotáveis. De novo, eu vou repetir. Isso não quer dizer que Deus aceita as presepadas que você faz. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Capite? Então, a misericórdia são inesgotáveis, não se acaba. Deus não se cansa. As pessoas se cansam de você. Eu não aguento mais. Olha, estou por aqui. Quer dizer que já passou do limite. Tudo aquilo que você fez durante anos, ou determinadas situações, não é levado em consideração, mas uma determinada coisa que não bate com o critério dele, faz ele não te amar mais. O erro não está nele, gente. Porque as pessoas têm dificuldades, são limitadas, assim como eu, assim como você. A questão não está no outro. O pulo do gato está em mim. É como eu formo a minha expectativa. Não ponha a sua expectativa nas pessoas. Eu pulei um texto, cadê meu texto que estava aqui? Gente, eu escrevi aqui. Alguém tirou ele daqui. Está aqui. Salmo 118, versículo 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Esse é um conselho de Davi. Não é que você não vai mais confiar nas pessoas, a partir de hoje você fala assim, você não é confiável. Não é isso. Você deve amar as pessoas, claro. Mas você não pode colocar a sua expectativa de fonte de amor nas pessoas. Porque você corre o risco de se frustrar, de se decepcionar, ficar com mágoa. O problema está em mim e não nas pessoas. Compreende? E eu quero voltar lá no texto de Efésios, antes de nós sermos ministrados aqui pelo louvor. Efésios 2, capítulo do 1 ao 10. Nós lemos do 11 em diante, né? Mas eu quero voltar para o começo. E você vai entender algumas coisas. Diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar das regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, estamos falando em 2025, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Não é mérito, não é porque somos bonzinhos, na verdade não é porque somos uma grande obra de Deus, não. Somos perfeitos,
É porque, através de Jesus, Deus nos vê como se nós nunca tivéssemos pecado. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E voltando ao versículo 10 que a gente leu, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Hoje é tempo de soltar prisões. Hoje é tempo de você receber uma unção de alegria, que não vai estar condicionada à aceitação que vem das pessoas. Deus te aceita, Deus te recebe. A todos aqueles que creem, há um poder tremendo de sermos feitos filhos de Deus. Por isso que a palavra descreve isso. Há um poder, há algo sobrenatural. Ser filho de Deus é ter misericórdia, é receber compaixão, é receber a fonte do amor verdadeiro, é receber a correção, é receber o entendimento para sair do erro, do pecado, das práticas que a nossa mente justifica como boas, e voltar para o plano original de Deus. Esse acampamento que você vai fazer inscrição hoje ainda, correndo, porque só tem quantas vagas? 50. O cristão tem aquele negócio, eles falam 50, mas não é. Eles falam que vai sair 7 horas e não é. Daqui a pouco você está correndo atrás, foi todo mundo embora e você, eu queria ir. Mas vai ser só em março, mas a inscrição é para hoje, faça hoje. Receber uma unção de alegria. Você não vai viver mais. Sabe o que você vai precisar? Eu estava fazendo um paralelo aqui, perdi, voltei agora. O tema do acampamento, você vai dar um reset. Uma das grandes soluções universais do sistema Windows é, na dúvida, não é, Felipe? Já tentou? Liga e desliga. Vamos dar um boot no servidor. Tuf, puf, voltou. Tem coisas que não se explica. Reset. Você mexe muito no celular, mexe tudo em configurações, você leva para o cara, manda talento. O cara fala assim, vamos precisar dar um reset. Que é voltar às configurações originais do fabricante, do criador, do dono da arte, do dono do produto. Hoje é o tempo do reset da sua vida. Hoje é tempo de você parar de colocar, de ancorar a sua expectativa na aceitação do outro e esquecer que Deus já te aceitou, que Deus já te recebeu e que as pessoas têm problemas assim como você tem, às vezes maiores ou menores, não importa.